Muito boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando a última atividade do nosso Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. Queremos pedir desculpas por esse atraso. Às vezes a engrenagem tecnológica e humana se desajeita um pouco, mas faz parte, e tudo isso só acontece porque há apresentações muito entusiastas, muito enérgicas e que está todo mundo muito envolvido e é difícil parar de falar, né? Mas, enfim, quero dar as boas-vindas, quero dizer que essa mesa de Libras vai ser acompanhada pelo Tiago Ramos, que está conosco, e também pela Nelma e pela Girlene, a quem já agradeço pela participação. Vou passar a palavra para a mediadora, a professora Margarete Santos, e quero informar, antes de apresentar e passar a palavra para a professora Margarete, que essa mesa, a partir de agora, vai se desenrolar, né, em francês. Então, as pessoas que preferirem acompanhar essa mesa em português, assim como o público de Libras, estão convidados a entrar no link que já está embaixo do nosso vídeo, para que possam mudar de sala e acompanhar essa apresentação em português. Agradecemos a tradutora Marli Pérez, ela que tem essa missão de traduzir a fala da Yannick Lahans. Muito obrigada, Marli Pérez. E então passo agora a apresentação dessa parceira, Margarete Santos, que está aqui nessa função de mediadora, e não poderia ver outra mediadora, né? Não sei se vocês sabem, a Margarete Santos está neste momento concluindo um doutorado intitulado Literatura Negra do Caribe Francófono, o Haiti sob o olhar da escritora Yannick Lahans. Nada mais, nada menos, trata-se da primeira tese de doutorado brasileira sobre Yannick Lahans. Então, Margarete, minha querida, a gente não podia estar em melhores mãos, né? Margarete é professora de língua francesa e de literaturas, respectivas de literaturas, na Universidade do Estado da Bahia, onde ela desenvolve pesquisas sobre a literatura negra do Caribe francófono. Além disso, ela tem mestrado em estudos de linguagem pela Universidade do Estado da Bahia e atualmente é doutoranda em literatura comparada na UF. E, para nos matar de invejas, teve um período em Paris, onde pôde acompanhar o curso da Yannick Lahans no Collège de France. Margarete, você está um nojo, tá? Você está um nojo. Então, querida, te passo a palavra. Estamos muito contentes com essa reta final, com a presença da Yannick, tão generosa, tão querida, que vai, né, Margarete, continuar esses momentos tão femininos, né? Nós tivemos a mesa 7 feminina, a mesa 8 feminina, e terminando com uma voz feminina, e não podia ser diferente, num evento idealizado e coordenado por duas mulheres. Exato. Então, a gente pegou mesmo, né, a nossa bandeira e estamos fazendo aí uma reta final bastante feminina, num país que é o que mais comete feminicídio no mundo. Então, não é à toa que a gente fez questão de reunir essas vozes. Minha parceira querida, está com você. Obrigada, Vanessa. Parceiraça nos últimos tempos aí, de trabalho intenso nos últimos meses. Te agradeço de verdade o trabalho em equipe e a apresentação também. E aí, como a Vanessa já bem apresentou, né, estaremos agora à tarde na nossa conferência de encerramento com a escritora Yannick Lahans, a escritora haitiana. Super feliz, eu estou super feliz pela honra, né, de fazer a mediação dessa conferência final, super feliz por tê-la entre nós hoje à tarde, né, encerrando o nosso evento com chave de ouro. Abrimos bem, transcorreu super bem no decorrer dos 3 dias e encerraremos super bem da mesma forma. Então, o tema da conferência que a Yannick Lahans falará agora é Haïti, les 3 décennies d'exception. A escritora Yannick Lahans nasceu em Port-au-Prince, Porto Príncipe, no Haiti. Ela realizou seus estudos médio e superior na França, onde ela cursou e concluiu, cursou letras e a maîtresse na Universidade de Paris Sorbonne.
e logo após os seus estudos, ela retornou para o Haiti, onde ela fixou residência e onde ela mora até hoje. No Haiti, quando do seu retorno, ela foi professora na École Normale, onde atuou por alguns anos como professora, no curso de Letras e Literatura. Depois, ela atuou no programa, né, que ajudou a reforma e a inclusão do crioulo haitiano no sistema educacional do Haiti. A Laonce tem uma vasta produção cultural, é uma pessoa super ativa no Haiti, trabalha na produção cultural, artística e literária do país, é cofundadora da Associação dos Escritores Haitianos, e em 1990 ela debutou, né, enquanto escritora com a publicação do ensaio Les îles entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien, onde ela realiza toda uma reflexão sobre o escrito haitiano, tema que ela retoma anos depois, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Em 94, ela publicou a sua primeira obra, sua novela, que é Tant Rêver et les dieux, e em 2000, seu primeiro romance, Dans la maison du père. O auge da sua carreira, onde ela ganha repercussão internacional, em 2014, com o romance Bain de Lune, com o qual ela ganhou o Prix Féminin. Toda a sua obra é voltada para o retorno ao Haiti, esse olhar para o Haiti. Ela dialoga com a história do país e a sociedade. E uma das suas grandes características são as suas personagens femininas, né, que têm grande destaque em toda a sua obra. Em 2019, foi convidada para inaugurar a cadeira Cher Monde Francophone no Collège de France, no qual, como a Vanessa acabou de falar, eu tive a oportunidade de acompanhar esse curso pessoalmente lá no Collège de France. Durante 4 meses, ela ministrou curso, deu aulas e realizou, inclusive, um seminário totalmente voltado para o Haiti, não só o aspecto literário, mas a história, a política e a economia do país. E o resultado dessa passagem pelo Collège de France foi a publicação da sua aula inaugural, cujo título é Littérature haïtienne, urgence d'écrire, rêve d'habiter, que foi publicado em 2019, que é esse livrozinho aqui. Então, feitas as apresentações, eu passo a palavra agora a Madame Laonce, Yannick Laonce. Boa noite a todos. Eu começo agradecendo a vocês pelo convite. Para mim é um grande prazer de falar com vocês e, sobretudo, porque eu sei que vocês vão fazer perguntas. Então, falando da literatura do Caribe, você tem toda a razão de dizer o que você disse, mas para mim é muito importante a inscrição do Haiti na região. Isso é conhecido do público brasileiro. Por que eu escolhi esse período? Porque são momentos-chave. Uma série de elementos que vinham se elaborando chegaram a uma maturidade, e há 3 acontecimentos mais importantes, 3 fatos marcantes, né? Ou seja, pensando nessa inscrição regional do Caribe e de todos esses elementos, e tornar essa descoberta de si mais forte, a descoberta de si enquanto haitiano, o segundo ponto importante. Então, o primeiro é a ocupação americana em 1915 e todo esse cenário. O segundo é esse acontecimento marcante, a Segunda Grande Guerra Mundial, e também foi um ponto de passagem. Escritores que foram para o Haiti, e é o momento em que emerge pela primeira vez a cultura popular, e essa cultura popular se torna visível, isso acontece. E o terceiro momento vai ser a ditadura do Duvalier, em 1960, e o fenômeno do exílio. E a questão do Haiti, com a questão da migração, a questão das línguas, das diferentes línguas no interior do Haiti. Então, vamos pensar no que havia antes.
no momento da independência, nós tínhamos uma sociedade que se formava em dois eixos, né? Os crioulos, o creole. Então, havia essa questão familiar, pais e parentes que tinham sido colonizados, havia os colonos, tinha a influência da língua francesa, havia também a presença da religião católica, isso tudo como histórico. Então, para imaginar a arquitetura desse Estado no momento em que esse ocidentalismo se instaura. A situação local é de que havia muito poucas escolas, mas uma elite intelectual se fez de maneira absolutamente incrível. O Haiti, é importante lembrar, não se constitui, do ponto de vista da cultura, pela escrita. Gente como Toussaint, por exemplo, não sabiam, nem outros não sabiam escrever tão bem, né? Havia toda a questão da língua francesa, mas eles mandavam textos para toda a parte, dizendo, olha, estamos escrevendo, estamos fazendo, estamos produzindo. Então, a escrita tinha esse papel, teve esse papel no que estava se preparando. Então, essa classe de crioulos escrevia muito por dois motivos. Primeiro, por isso que eu falei, de mandar para o exterior essa notícia simbólica e patente, de dizer, olha, nós escrevemos muito, produzimos muito, e uma outra razão era para dizer não só nós existimos, mas os negros existem. Então, ao mesmo tempo que as pessoas que faziam literatura, produziam literatura, havia jornalistas, enormemente, e os teóricos. A primeira pessoa dentre os teóricos que escreveu, além do Bobinot, houve a escrita sobre... A primeira resposta foi, pós-colonial, foi dada sobre, em cima da questão da racialização. E, em paralelo a isso, é interessante, porque o que se tinha era uma população majoritária que foi criar e que criou uma cultura que não tinha nada a ver com a estrutura precedente. A língua crioula se impôs, apareceu em toda a sua força, a questão da religião local, o voodoo, toda a questão da cultura popular que se impôs, ou seja, nada a ver com o quadro colonial que tinha sido imposto antes. Ou seja, a população falava a si mesmo e essa elite letrada de cultura do Haiti falava a si mesmo. Isso dito, o que eu quero mostrar é que os dois movimentos são importantes. O fato de que há um patrimônio da língua francesa inscrito ali e o fato de que existe um substrato de língua popular e local e cultura popular muito fortes, muito presentes e muito importantes. Então, ambos são importantes. O que é importante é que a primeira revista francófona a aparecer no Haiti foi a primeira revista que apareceu ali. No momento em que os escritores começam a dizer, bom, vamos deixar de falar um pouco do outro para falar de nós mesmos. E isso acontece, isso no começo de 1900, do século XX. Em 1915, acontece justamente a ocupação americana. A revista tinha aparecido muito antes. Então, uma coisa veio se somar à outra. Em segundo lugar, o que acontece é uma abertura maior na região para a América Latina, voltado para a América Latina, e isso é extremamente importante. Então, eu cito dessa América inglesa, e espanhola, nós temos a necessidade da tradução da língua francesa e para nos cortarmos desse isolamento. A República Dominicana, por exemplo,
Nós estamos falando de 4 milhões de homens. E nós precisamos conhecer e nos voltarmos para a literatura da América Latina. Ou seja, havia esse desejo, havia esse movimento. Sobretudo a partir da ocupação americana, ou seja, há um despertar dessa consciência de não dar as costas para o restante da América Latina. Mas há outro elemento, é a descoberta. É preciso dizer o quê? Que muitos filhos, a questão da língua, muitos filhos de famílias burguesas iam estudar na França. Muitos autores, quando vão estudar e voltam, percebem que existe uma solidariedade relativamente à população negra, mas também para toda a América Latina, que não é americana. E existe uma terceira corrente que aparece, a Fátima, que é uma figura tutelar, né? E ele volta, ele é muito influenciado pela etiologia, não pela grande burguesia, mas por camadas mais populares, e ali nós temos o primeiro momento de questionamento de qual é o nosso lugar. Então, relativamente à nossa cultura, quem somos nós? E o primeiro livro é Assim Fala a Língua, Assim Fala a Langue, é o Jean Price, que faz esse Jean Price Mars, é o primeiro, né? O indigenista, que é a grande figura desse século XX, desse ponto de vista. Isso tudo vai se cristalizar a menos poemas indigenistas, falando numa espécie de pesquisa, mas muito mais um projeto literário estético. Aliás, no editorial, ele já diz que é um modo de sonhar com a arte e com a beleza. Então, ou seja, há uma reflexão estética e a pergunta de se é possível fazer essa reflexão e essa beleza e essa estética locais. E aí, novamente, ir de encontro a essa corrente que existe na América Latina e no Caribe. E aí nós temos já a publicação do Avancé. E aí já se fala de onde? Por exemplo, de uma estética, de um movimento do que acontece no Peru, e a questão do léxico, de palavras como cavalo, beleza, beleza, gentleman, começa-se a trabalhar toda a questão do vocabulário e começa essa reflexão do que se chama o modernismo. E toda uma corrente desse tipo vai aparecer. Ou seja, o modernismo é a concepção de que nós conseguimos estar sintonizados. Existe uma revista, né, local, e a segunda corrente que atravessa é a corrente do indigenismo do Price Mars. Esse autor que é o autor importante do século XX. Autor local. Então, existe a questão da consciência de si e a consciência de nós diante do outro. Então, aí nós temos toda a questão do modernismo brasileiro, do Peru, do México, mas não só, é até olhando para o que acontece na Europa. Aí nós temos Apollinaire, Argot, uma série de autores novos que são sintoma desse espírito novo. Mas o que é inacreditável é que, pensando na ocupação americana, foi preciso esperar o nascimento de um novo movimento, com o Jacques Romain e outros, o Saint-Camille, Jean Brière e outros, para atacar. Você tem um novo momento para atacar a ocupação americana e aparece isso na região, localmente. E aí você tem, na República Dominicana, você tem movimentos em vários pontos, né? E desse tipo, você começa a ter a presença de uma resistência local na América Latina, não só
no Haiti, então existe esse destacar-se da Europa e um centrar-se em nós mesmos. Então, a partir do Haiti, você tem, não só no Haiti, você tem esse florescer de toda uma consciência regional. Em seguida, o que nós temos que é interessante também é que nós podemos dizer que a partir desse movimento é que nós temos o começo, nesse momento, do verdadeiro movimento indigenista. E aí nós temos o questionamento de qual é a posição, onde é que fica a nossa coerência. Então, nós temos que pensar sobre a nossa verdadeira cultura. Então, aí nós temos o bovarismo cultural e temos a questão da língua. E aí temos a questão da alienação. E aí nós temos autores locais que pertencem à burguesia. Então, existe essa transição. Toda a obra desses autores foram para a Europa, foram para o estrangeiro, mas você tem a transição para a descoberta de toda a cultura local. É uma corrente extremamente forte na literatura, que é o Roman, o Jacques Roman, o Roussan Camille, é um gênero literário que fazem a obra do segundo... Perdão, eu perdi o som dela está cortando um pouquinho, peço perdão. Então, nós temos essa transição. Volta-se para a questão do estrangeiro, gente que foi estudar fora, mas que se volta e redescobre a cultura popular. Então, nós temos nos anos 50 a descoberta, é um segundo elemento, de toda a ideologia marxista. Então, nós aí temos, em toda a América Latina, esse movimento. E aí nós temos a criação, por exemplo, pelo Jacques Roman, do Partido Comunista. E nós temos toda uma reflexão política, e isso vai aparecer na obra literária dele. E aí nós temos a questão da herança africana, e é muito interessante ver como tudo isso vai se instaurar e se instalar, e como uma consciência nacional vai emergindo, vai crescendo. E mesmo que haja essa referência, sempre presença da literatura e da cultura europeia, mas vai se sedimentando a cultura popular e nacional e essa consciência. E a África, ao lado dessa consciência da cultura nacional haitiana, começa a aparecer a consciência da origem. Então, existe uma valorização de tudo o que vem da África. Por exemplo, a concepção das relações familiares, nada a ver com o Código Napoleônico, por exemplo. Você tem a consciência da família aumentada, a origem sedimentando a noção de si mesmo como uma cultura local. Ou seja, volta-se para a América Latina e volta-se concomitantemente à África. Ela está lendo um texto que mostra, um texto muito bonito, mas cortado, um texto muito interessante sobre essa consciência crescente da África. Textos muito clássicos, que se chama ali de alguém que entra num bar em Casablanca, uma negra, uma jovem prostituta ali presente, alguém que não tem, muito jovem, que não tem nem 16 anos.
E ela lê uma frase realmente muito poética, muito bonita, que termina falando o quanto o ar que entra pela janela frente àquilo tudo é frio. Ou seja, existe toda uma corrente que vai trabalhando esses dois eixos. Ou seja, através da linguagem também se sedimenta o quê? Essa consciência de si e essa consciência dessa linguagem comum também com a África. E aí nós temos alguns movimentos menores, claro. Nós veremos que há elementos que vão crescendo enormemente e que vão reforçando toda a poesia, por exemplo. E ela cita agora uma série de autores importantes, que são Hugues, Zora Neale Hurston, e depois a África como um tema vai aparecer com Rousseau Camille, com Jean Brière, com Jacques Roumain. Temos essa poesia que ela cita do Saint-Aude. E essa eu esqueci de dizer, e que nos anos 1930, um autor que vai dizer o quê? Perdão, eu perdi o nome do autor, que está cortando bastante o som, eu peço imensas desculpas, mas um autor que passa e que diz que esse movimento que se faz no Haiti é alguma coisa absolutamente notável, e o Haiti começa a aparecer como um lugar de uma cultura regional extremamente forte, que aparece de maneira como algo brilhante, de uma maneira que surpreende positivamente, alguma coisa que era impensável muito tempo antes. E depois a Zora Neale Hurston, que também fez estudos de antropologia. Então, o primeiro que passou e que eu tinha perdido, agora eu sei quem é, o Langston Hughes, eu peço desculpas, e em seguida a Zora Neale Hurston, que vão fazer o quê? É a influência, do que eu estou falando? Da influência de etnologia dessa corrente chamada Harlem Renaissance. E essa influência da corrente do Harlem Renaissance sobre a literatura, na qual a África é o tema central. Então, aí nós temos no Haiti esse... E aí nós temos gente que vem de fora e que começa a ficar no Haiti, a produzir no Haiti e a se surpreender com essa produção voltada tanto para a América Latina quanto para a África, sem esquecer que nós estamos nessa transição nos anos 40, 50, e que aí já tem eco da Segunda Guerra Mundial. Então, por que tem muita gente que vai para o Haiti? Porque é uma espécie de ponto de passagem. Tem muita gente que vai para a América, mas estaciona, digamos assim, no Haiti. E aí, por exemplo, o Jacques Roumain, Césaire também vai ficar no Haiti, e o Césaire vai encontrar inspiração também para a tragédia do negro. Ou seja, então, muita gente, o Lem vai passar, você tem Césaire, o Guillen, o Breton, o Lem, todo mundo passando pelo Haiti, que é uma terra que acolhe as pessoas. Então, nesse momento, você tem no Haiti o ponto focal dessa região do Caribe. E a cultura popular começa a ser valorizada e trazida à luz. Então, por isso eu estou falando do Breton e do Lem. Então, nós temos essa cultura, não só a literatura, mas nós temos a pintura, a música especialmente. E eles vão se surpreender numa admiração inacreditável.
E isso é absolutamente extraordinário. Então, é importante a presença deles, porque ele por exemplo, vai permitir que a pintura do Haiti se torne conhecida. E por isso é que esse momento é importante. Em paralelo, a pintura dita pintura naif vai se tornar conhecida e, sobretudo, valorizada. Então, acontecem as primeiras exposições. A música tradicional haitiana também passa a ser finalmente aceita, e aí nós temos toda essa mescla de música cubana, de música indígena, da música autóctone. Então, você tem um momento de expansão privilegiado. Aí nós temos o primeiro Congresso de Filosofia. Nós temos vários filósofos que também ficam algum tempo no Haiti. Também, desse ponto de vista, o Haiti é um ponto de passagem. E aí nós temos os jovens poetas, como o Depestre. Eu vou ler alguns versos de um poema que são a expressão dessa mágica do Breton relativamente ao Haiti. À noite, no Haiti, ela traz a piroga. Eu peço desculpas, está cortando demais o som, porque ela bate sem querer em alguma coisa e eu não ouço todas as palavras. Eu me desculpo. É preciso... É pena porque ela está lendo um poema. No balcão, uma mulher alada. Os versos que ela está lendo são realmente maravilhosos. E aí nós temos o quê? O aparecimento dessa questão. Nós temos novamente o quê? Depestre e outros escritores, como Alexis, querem fazer a revolução. O Roman vai escrever o romance emblemático dele nessa época, o Gouverneur de la Rosée. Ou seja, em paralelo a esse movimento cultural extremamente rico e denso, nós temos todo esse movimento de engajamento político, né, como o Alexis e o Depestre, que querem realmente a revolução. A moral não conhece. Justiça não se conhece. Eu não conheço. Movimento eu não conheço. A Bíblia eu não conheço. Napoleão não conheço. Não conheço nada disso. O som traiu cada batida do meu coração. O sol se... Quando corta eu não consigo, me desculpem. Eu recomeço a minha vida. É um poema extremamente bonito. E isso é interessante porque muitas vezes se disse que o que aconteceu foi só por influência externa. Não, não é verdade. Aconteceu um movimento de dentro para fora que assumiu, várias facetas e vários modos de manifestação. Então, a questão da negritude, por exemplo, para retomar a terminologia da África, os griots, ou seja, você tem um movimento no Haiti que retoma essa herança africana e que vai influenciar o que acontece autoctonamente no Haiti. E um outro poeta extremamente importante também nesse momento é o Jean Brière, e ele é um dos quais vai valorizar e que vai escrever Black Soul. Ele é um desses que valoriza extremamente a África. E ela lê um trecho do poema. Nos belos dias nos Champs-Élysées, o meu rosto trágico, a noite branca.
Eu peço desculpas. Quando ela lê, ela bate a mão em algum lugar. E ela fala, isso deu para entender, de uma maison close, de um prostíbulo, onde se faz amor em todas as línguas. Ou seja, e termina com a paixão da liberdade. Ou seja, tudo isso para dizer que esses movimentos são todos concomitantes. No fim dos anos 40, o Roman vai escrever a obra-prima dele, que é esse romance emblemático, O Gouverneur de la Rosée. E o que é interessante é que, a partir do início dos anos 50, aí nós temos já Alice, o De Pestre, todos os outros, aí nós já temos, aí nós temos a revolução, entre aspas, do final dos anos 40, e nós vamos entrar numa espécie de túnel de reflexão, o que é uma pena, porque e a partir do início dos anos 50 acontece um movimento que sempre aconteceu na literatura, mas que é esse dilacerar entre dois polos, quer dizer, eu vou, eu fico, e esse dilacerar, o De Pestre e o Alexis, que são mais engajados, se voltam para a inteligência francesa, e aí você tem Amador e tem os latino-americanos, então existe esse oscilar entre os dois polos, e aí começa-se a trabalhar o De Pestre, por exemplo, quando ela bate alguma coisa no microfone dela, eu não ouço tudo, me desculpem. O Alexis, por exemplo, vai partir para a China, ele vai conhecer o Mao Tse-tung, existe uma grande difusão e um esparramar-se. O primeiro congresso que vai acontecer em Paris. E quando ele leu assim par la langue, ele disse, não tem nada para fazer. E ele diz, eu acabo de ficar conhecendo o homem que era necessário para apresentar o que é preciso apresentar. Foi algo extraordinário, o primeiro congresso sobre a questão negra. Eu peço desculpas. Então, o Alexis vai aproveitar para dar a opinião sobre o que deveria ser a literatura do Haiti. E ele escreve alguma coisa absolutamente extraordinária, e em paralelo a isso, no Haiti, o Alexis volta para o Haiti, acontece que vai aparecer um movimento cultural chamado Haiti Literário, ele vai se instaurar nesse momento, e aí nós vamos ter uma teoria sobre a poesia, sobre o que a poesia quer ser. E aí aparece uma revista, a revista Semence, e nós temos aí nós temos Roland Monceau, nós temos Alexis, nós temos o Morisot. Alexis é alguém que é louco pela linguagem. A linguagem para ele é algo. Ele diz, por exemplo, que o hermetismo é o último campo do pudor. Então, captemos o branco e o negro. A minha. Quando... No campo das tempestades.
Perdão, quando ela lê os poemas, não está dando para eu traduzir, o que é uma pena, eu peço desculpas, porque eu nem ouço tudo. Então, essa revista Haïti Littéraire, Haïti Literário, e esse movimento que se cria, vai produzir uma espécie de arte poética. E isso influenciou enormemente toda a produção de poesia que se faz no Haiti, que se faz desde aquela época. E se transformou numa espécie de referência absoluta. E havia também, eu não citei até agora, algumas mulheres que também participavam. Né? Esse grupo do Haïti Littéraire tinha o Phelps, tinha da Vertige, tinha Philoctetes, tinha Morisot, e aparece nessa época, nos anos 50, a primeira peça de teatro em língua creole, que é a Antígona, do Morisot Leroy, e, em paralelo, um grupo de jovens poetas renovam, então, essa linguagem poética e constroem uma reflexão sobre o que deve ser a literatura. E aí nós temos o movimento das aranhas noturnas, e aí novamente ela vai ler um trecho do poema. Ou seja, no texto que eu acabo de ler, ela vai ser homenageada. E aí nós temos o que? A época da ditadura do Duvalier, nos anos 60. E aparece, e quem é essa que está sendo homenageada é a Marie Chauvet. E ela fez parte, ela integrou esse grupo Haïti Littéraire. Então, essa figura de escritora começa realmente a se destacar a ponto de ser homenageada no texto que eu li para vocês. E nos anos 60 começa o quê? O tempo de exílio com a ditadura do Duvalier. E quando é que, antes disso, vai aparecer essa Antígona em língua creole, de autoria do Morisot Leroy? E é a partir daí que ele vai escrever uma série de poemas incríveis, alguns deles, como Thury, que é extremamente conhecido, que diz, eu sou muito feio, coisas que ele começa a dizer como, eu sou preto demais, eu sou feio demais. E aí nós temos um movimento de derrisão da língua creola, mas se cria todo um movimento a partir daí. De algum lado, nós temos o Despestre, de um lado, e como Alexis, e ele é autor de reflexões absolutamente sublimes sobre a literatura no Haiti. E ele acaba sendo assassinado, ele acaba sendo morto. A partir desse momento político no Haiti, nos anos 60, nós temos os que ficam e os que vão embora. Então, os que vão embora, os que vão se exilar, vão continuar, evidentemente, produzindo literatura no exílio. Alguns, como Despestre, se tornam romancistas, porque eles estão em áreas culturais onde o romance é mais valorizado, enquanto que no Haiti a poética continuava sendo esse modo de expressão privilegiado.
Então, nós teremos uma literatura que vai se fazer no exílio nos Estados Unidos, sobretudo na França, mas também no Canadá. Essa é uma primeira geração de exilados que vão produzir no exterior. Depois teremos uma segunda geração, com Jean Clochard, por exemplo, que é um belíssimo escritor. Mas o que nós temos é que os anos 60 correspondem ao início do fenômeno de migração. Esse fenômeno migratório vai colocar de novo, de maneira forte, a questão da nacionalidade, essa migração sul ou norte. E aí a questão da língua presente no interior da questão da nacionalidade. Depois nós teremos a terceira geração. Aí nós teremos também quem escreve em espanhol. Nós temos jovens nós temos novas gerações de poetas, perdão, está cortando um pouco, mas nós temos jovens poetas que vão para o exterior e se tornam conhecidos com uma poesia que passa a ser muito conhecida. E graças a esse fenômeno da migração, isso pôde acontecer por motivos econômicos e outros, motivos políticos, muito. Então, no Haiti, nós temos hoje literatura em 4 línguas. Nós temos em francês creole, e eu tenho certeza de que por esse percurso, ainda hoje, nós temos a emergência de jovens poetas nesse multilinguismo que se instaurou desde aqueles anos. E questões se colocam a partir justamente desse facetar das línguas. O primeiro que quebrou essa espécie de crença tradicional, quem fez isso em primeiro lugar foram as mulheres. O que nos remete a essa maneira como as mulheres se inscrevem num território, e como os homens fazem isso, e como se faz diferentemente o apropriar-se de alguma coisa. Porque, veja, cada uma dessas características da qual nós falamos, essa literatura do exterior e essa literatura do interior, cada uma delas tem características que se afirmam hoje ainda. Por um lado, com o fenômeno migratório, como eu falei, que obriga a rever a denominação de literatura nacional, e no Haiti, com a chegada na cena literária de jovens escritores e escritoras que são oriundos de um meio popular, e com esse inscrever-se de um modo absolutamente diferente. Então, nós temos jovens que aparecem, que começam a aparecer de maneira importante, que são oriundos de famílias muito modestas, mas com uma riqueza e com uma autenticidade extraordinária. Então, é interessante ver essa evolução e como ela construiu o que eu posso chamar, estou convencida, de exceção do Haiti, dessa grande exceção haitiana. – 27 mil quilômetros quadrados não é muito. O Haiti é pequeno, mas nós temos uma produção literária muito importante que se criou a partir desses momentos de transição do qual eu falei. Muito obrigada. Mais d'abord, merci beaucoup pour votre présence chez nous au Brésil, pour avoir accepté
notre invitation pour venir être ici avec nous pour la conférence de clôture du premier séminaire international de littérature caribéenne. Nesse seminário. Je suis encore émerveillée pour votre présentation. Vous avez fait... A partir desse eclodir na literatura, qual é o papel da mulher nessa literatura? Há mulheres, não só uma mulher, claro. Eu acredito que os que escrevem, como eu disse, que são oriundos de famílias francófonas e existem, em francês ou em creole, ou só em francês, algumas vezes, há, dentre eles também, jovens que escrevem, os dois últimos prêmios foram dados a mulheres. E foram obras escritas em creole. Isso já é sintomático. E isso é para mostrar que há uma evolução nessa sociedade que é extraordinária. Então, nós temos jovens poetas e jovens poetisas. Elas escrevem tanto em francês quanto em creole, e isso é uma evolução, importantíssima, de primeira grandeza. Isso é para mostrar como o creole ocupa um papel central. 90%, por exemplo, do que se escreve em língua creole. Então, isso é uma coisa de primeira grandeza, de primeiríssima importância. Mesmo quando na escola, por exemplo, não se tem todo o material didático, né? Talvez isso pudesse determinar que o creole ocupasse um outro lugar, mas não é assim. Então, as mulheres têm um papel importante e elas produzem, tanto em língua crioula quanto em língua francesa, nas duas. E nós temos esse fenômeno, creio, depois da queda da ditadura. Depois que a ditadura do Duvalier caiu, é que isso pôde eclodir, que as mulheres possam se expressar, e as mulheres dessa nova geração começaram a escrever, e eu insisto, nas duas línguas, em crioulo e em francês. Uma das nossas professoras, que numa mesa redonda, na quarta passada, falou um pouco sobre essa relação entre o crioulo e o francês no Haiti, sobre as duas línguas. Foi interessante, inclusive para que nós pudéssemos entender como isso acontece, essa relação justamente, relativamente, privilegiadamente, no âmbito da literatura, escrever em língua crioula. Foi muito interessante na quarta-feira. Nós temos uma primeira pergunta do público. A pergunta é: como você explica essa criatividade do Haiti? Isso eu falei um pouco na minha aula inaugural. É a pergunta da Anica. A língua francesa, na época, não estava completamente codificada quando se recorreu, por exemplo, o Michelet, que é tão importante, foi
trabalhou como secretário. Então, a língua francesa foi formulada, foi canonizada por essas intervenções. E esse código foi exportado para a França, para a Alemanha, para dizer como nós lidamos com isso. No momento da independência, havia muito poucas escolas. Essa padronização, essa canonização foi feita no primeiro momento do Haiti. No momento da independência, tínhamos muito poucas escolas. Em 23, se eu não me engano, a primeira faculdade de Direito foi criada no Haiti, ou seja, isso tudo foi um pouco tardio, mas é quase que uma fonte de orgulho para nós. Todas as nações que se criam precisam de intermediários, precisam de pessoas que façam essa ponte. No caso do Haiti, isso foi duplamente necessário. Graças ao maior exército da época, por exemplo, isso nós nunca vamos desistir do Napoleão, mas ao longo de todo o século XIX, teve isso que nos estimulou enormemente. Nós somos tão pouca gente que sabia escrever naquela época. A produção, nós nos surpreendemos com muita coisa, mas, sobretudo, na sequência do que nós fizemos, desse movimento que nós conseguimos fazer. Essa tradição continua. A urgência nunca saiu da nossa vida. Nós nunca deixamos de viver na urgência. A urgência nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Até hoje, nós continuamos vivendo numa situação de urgência, de emergência. Então, ou seja, os jovens escritores continuam vivendo essa problemática de situações de emergência que vão só mudando ao longo do tempo. Então, forçosamente, isso acaba gerando uma maneira criativa de criar literatura. Existe uma outra pergunta também da Viviane Pereira, né? A pergunta está aí para vocês. Eu gostaria de saber por que, ao falar da recepção da pintura do Haiti, você fez o sinal de aspas com a mão quando você disse naíve. Essa ingenuidade, essa naivete, é uma etiqueta incômoda ou poderia ser vista como um détour do Glissant, do autor? Para o Glissant, é um détour em dois sentidos. Ou seja, é um détour de estratégia mesmo, de evitamento, porque ele utiliza na Martinica, mas não até o limite, como se utiliza no Haiti com o uso da língua crioula. Eu não sou especialista, né? Eu acredito que quando eu falo de naïf, que quer dizer ingênuo em francês, remete a algo de primário, enquanto que não é isso. Eis as minhas aspas, né? Não é algo primário, é algo voltado para a evolução. Eu não sei se eu me explico. A conotação da palavra naif, ingênua, tem essa conotação de primária, mas é um modo de ver o mundo, e para mim isso é um evolucionismo, e não algo de primarismo. Ou seja, você tem um grau de perfeccionamento do real. Eis a crítica que se faz a essa rotulação de naif. E mais uma pergunta. A Revolução do Haiti transformou o país como a primeira república negra do mundo. Por que, então, o país continua questionando a modernidade?
se os haitianos são oriundos desse encontro entre o Oceano Atlântico e o Mar das Caraíbas. Para você, quais são, então, as contradições e as limitações? Ela disse que precisa de um tratado para responder a essa pergunta. Olha, para ser rápido e resumir, quando se fala de modernidade, a gente pensa, né, no iluminismo, que vão instaurar alguma coisa que a gente conhece como capitalismo, individualismo, e isso significa, isso equivale a dizer, né, na fé, na crença do progresso ilimitado da ciência. Isso tudo aliado é que funda uma modernidade. Ou seja, nós estamos falando da devoração do mundo, do colonialismo, que são consequências disso. Como eu fico do lado dos que foram colonizados e não dos que colonizaram, a questão é, que deve ser feita, digo eu, não para quem perguntou, mas como questionamento, sobre o esquema do mundo. Essa modernidade do iluminismo, por exemplo, fala de progresso político, mas, desculpe, não houve progresso, eu acho. O que houve foram questões de pôr a mão em territórios que não são nossos e transformar esses territórios em colônias. Ou seja, isso se constitui, naquela época, não é, em cima de um modelo de dizer nós somos os mais avançados e como nós somos os mais avançados e temos a força, etc., vamos dominar o mundo. Então, veja o exemplo, é a questão da intervenção como solução final. Quando os índios, por exemplo, perdem um território, não existe a coabitação. O que nós temos é o conflito. Havia, inclusive, a ideia da exterminação até o limite. É a noção de que eu sou superior e eu tenho o direito de exterminar aquilo que não está no mesmo nível que eu, pelo menos é o que eu considero. Tem eu aqui em cima e tem o outro lá embaixo. E a primeira resposta a essa visão de mundo, Haiti dá essa resposta lá no início do século XX. Nós não admitimos esse modelo. Essa foi a resposta que nós demos. A noção de igualdade, o Haiti levou muito longe. Nós somos todos iguais. Mas, claro que eu forçosamente não posso dizer que eu esteja de acordo quando um governo decide, né, o que decide relativamente às eleições. Isso quer dizer o quê? Que eu não sou suficientemente inteligente, eu sou ingênua, quer dizer o quê? O governo decide por mim? O que isso quer dizer? Eu não posso concordar com isso, forçosamente. As relações mudaram, evidentemente. Então, a resposta que nós demos é uma resposta que permite sair desse esquema. Eu não posso questionar, por exemplo, a ciência. Mas eu ponho, sim, eu questiono, sim, a crença nesse progresso ilimitado na ciência. Porque, por exemplo, hoje em dia nós estamos destruindo o planeta. Isso eu posso questionar. O individualismo também. E eu questiono os efeitos do individualismo, dos malfeitos do individualismo. Nós vimos isso com a pandemia, por exemplo. Nos países, por exemplo, onde os velhos ficaram em asilos, a coisa foi bem diferente de outros lugares, de outros países, onde os idosos permaneceram nas famílias. Ou seja, nós temos a questão do compartilhamento, do estar com. Né? Os países do Sul, por exemplo, se nós não tivéssemos isso, nós, países do Sul todos, nós já estaríamos todos mortos, se nós não soubéssemos compartilhar.
E nós compartilhamos e dividimos o pouco que temos, e tem muita gente em muitos países que tem muito e não dividem e não compartilham. E a Margarete agradece e diz que nós temos aí muito material para reflexão. Voltando, então, à literatura, em 2018, falando do romance, eu participei do Festival América, onde você falou, e eu anotei naquela época uma das suas frases, e eu cito: a violência também está em não poder dar comida, alimento para o seu filho, não poder dar um seguro-saúde para o seu filho. Os desvios são cotidianos e eles estão no nosso cotidiano. E a questão, a partir da literatura, é como a literatura, enquanto escritora que você ela nos ajuda a melhor refletir e a mudar esses quadros dessas rotas e dessas guerras cotidianas. Nesse momento, eu estou aqui pensando sobre isso, e muito com as violências políticas todas que se instauraram nos últimos anos, porque, para mim, veja, o romance é um retrato da complexidade por excelência. Nós podemos nos questionar sobre o seguinte: eu sou preto ou branco, ou bom ou ruim, e aí nós podemos nos questionar sobre a questão da natureza humana. Que natureza humana é essa? Por exemplo, um jovem estudante de faculdade que mora no mesmo bairro, num bairro popular, que um chefe de gangue. E nesse texto nós temos o quê? Os dois se encontram, eles se encontram porque vai se cortar a canalização, a eletricidade, e aí você tem o estudante de faculdade e você tem o chefe de gangue tentando impedir que essa canalização seja cortada. Então, um assumiu uma voz mais difícil, que é o do estudo, o outro assumiu a voz mais fácil, ou talvez mais evidente, que é a da força ou da revolta, face a realidades como o de corte de uma canalização de água. Quer dizer, o que leva as pessoas a assumir essa ou aquela postura? Então, é bem complicado isso, ser chefe de gangue ou ser um estudante universitário. A questão é como é que todo um sistema permite que isso exista, que isso seja assim. E quanto mais nós temos meios para isso, né, mais isso se torna conhecido. Última pergunta. Nós estamos praticamente acabando. Você pode falar um pouco do seu texto chamado Exílio, a questão da África, e você citou nesse texto que todo criador é um exilado em razão do isolamento sentido e vivido face à realidade cultural cotidiana. Se preciso escrever, eu preciso me exilar da minha família, porque eu preciso de silêncio. Eu preciso refletir. Esse é um primeiro nível de exílio individual. Mas, estendendo a reflexão a outros elementos, e foi o que eu fiz, o estatuto do escritor, por exemplo, no século XIX, no século XX, eram aqueles que falavam francês, que eram francófonos, católicos, ou seja, um tanto quanto exilados da maioria da população, aqui no Haiti. Ou seja, quando você quer mudar as coisas, nesse âmbito você encontra, no século XIX e mesmo início do XX, a maior parte de escritores de romances, em algum momento, a grande maioria acabou indo viver no exílio. Isso foi praticamente um esquema.
existe um belíssimo texto sobre isso, que mostra como muitos personagens de romance partem para o estrangeiro, mas voltam para casa como se eles como se eles vão buscar algo, mas depois voltam. E aí você tem essa quase que obrigação de partir, impelir-se para o estrangeiro num momento dado. E eu, pessoalmente, também tenho amigos que passaram por isso. Então, eu falo francês, escrito em francês, mas eu sou ancorada, eu vivo ancorada na minha comunidade. Então, talvez toda a minha vida no Haiti, a questão central é como estar ancorada, como fazer essa ancoragem nas minhas raízes. E para as novas gerações, elas têm uma outra pegada, desculpem a gíria, para tudo isso. Então, existe essa noção de que o hemisfério norte é melhor. Nós que vivemos no hemisfério sul, tudo que você vê na televisão, né, para os jovens ainda é pior, né? Enfiam na nossa cabeça que se você tiver imagens de cena, é melhor do que você estar aqui no seu hemisfério sul. Então, o que nós chegamos a produzir, conseguir de muito forte no Haiti, é aquilo que nós construímos, claro. Mas existe essa noção de que eu preciso ir para o exterior, estar no exterior. Até hoje, isso é assim. Mas, contra tudo, eu tento me ancorar nas minhas bases e na minha terra. É verdade, você escreveu em 1990 esse ensaio. Yannick Responde foi meu primeiro texto que eu escrevi. Eu precisei escrever isso para escrever. Eu ainda escrevo. E em 2019, durante a sua aula inaugural no Collège de France, você voltou a esse tema. Claro que sim. Esse é um tema central até hoje. Muito obrigada, Yannick Laens. Eu é que agradeço pelo convite. Grande obrigado. O tempo passou muito rápido. Eu nem sei quanto tempo eu falei tanto. Muito obrigada. A Vanessa e eu, o professor Luciano, o professor Samuel, todos nós agradecemos muitíssimo pela sua presença. As pessoas continuam escrevendo e felicitando você e agradecendo a você. Eu é que agradeço por vocês todos terem me ouvido. Por favor, ela pede que se diga isso a todos vocês. Muita gente quer conhecer a sua obra. E eu explico, antes de mais nada, que o único livro traduzido em português, nós só temos um, mas o resto tem que ler em francês, infelizmente, para quem não lê. Eu espero também que mais traduções possam ser feitas. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Grande, nós presente, né? Que delícia, nós estamos encantadas. Muito obrigada, Yannick. A sua energia também, obrigado por ela. Eu estou muito entusiasmada, isso é verdade. Tem razão. Eu espero que possamos, e desejo a vocês que continuem fazendo esse tipo de acontecimentos. Tem muita gente para conhecer e muita coisa para falarmos. Eu passo a palavra, então, à Vanessa. Eu sou Vanessa Massoni da Rocha, idealizadora e co-organizadora do seminário e professora de literaturas francófonas da Universidade Federal Fluminense. Há 4 dias atrás, eu estava aqui, dando as boas-vindas ao primeiro Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. E agora, com alegria, satisfação, cansaço, confesso, mas com uma saudade já dessas trocas e do acolhimento tão carinhoso e expressivo que nos foi destinado. Eu venho encerrar, infelizmente, o seminário com o coração recheado de afeto
e a sensação maravilhosa de missão cumprida. Ao longo desses 4 dias, contamos com 8 mesas redondas compostas por 26 pesquisadores, oriundos de mais de 15 instituições públicas de todas as regiões do Brasil, e ainda 2 professoras que atuam em Paris, na França. Tivemos a alegria de reunir colegas que estão nos mais diversos momentos da pesquisa acadêmica e que atuam em institutos federais, colégios de aplicação e universidades estaduais ou federais. Agradeço imensamente a todos estes colegas por suas preciosas contribuições para o seminário. Fazendo jus à diversidade caribenha, foram apresentados 28 escritores oriundos de Cuba, da Jamaica, do Haiti, da República Dominicana, da Martinica, de Guadalupe, de Porto Rico, da Dominica, de Santa Lúcia, alguns ainda em diáspora. Tivemos a honra de conversar com 2 escritores caribenhos. Na abertura, Patrick Chamoiseau, da Martinica. E agora, no encerramento, essa doçura e essa escritora maravilhosa que é a Yannick Laance, do Haiti. Fazendo eco à fala de abertura do seminário, esse seminário dialoga com 3 tempos, né? Com relação ao passado, o seminário desejou ser a celebração a décadas de pesquisas realizadas por diversas gerações que orientaram, publicaram, traduziram e mantiveram vigoroso os estudos caribenhos. Partindo do princípio que ninguém se auto-engendra, e de que tudo se constrói nas teias do diálogo, das trocas e das mais potentes interfaces, agradecemos às gerações pioneiras. Gostaria de nomear 2 professoras. Lilian Pestre de Almeida, tradutora do Diário de um Retorno ao País Natal, do intelectual escritor martinicano Aimé Césaire, cofundador do Movimento da Negritude e tido como pai intelectual de diversas gerações de escritores martinicanos e carimbenhos. A professora Lilian foi fundamental para a presença tão contundente e inspiradora da francofonia na Universidade Federal Fluminense. Menciono igualmente a professora Dilva D'Amato, da USP, em São Paulo, que infelizmente nos deixou há quase 3 anos. Seu livro, Edouard Glissant, Poética e Política, fruto da sua tese de doutorado, foi uma obra pioneira no Brasil que está nas prateleiras de todos nós, certamente, e que figura reiteradamente na bibliografia dos nossos cursos. No que diz respeito ao presente, o seminário deseja ter contribuído para divulgar a multiplicidade e a lindeza dessas literaturas produzidas no Caribe. Esperamos ter tido êxito em reunir pesquisadores do país para fomentar parcerias, encorajar publicações e fortalecer o Caribe em toda a sua diversidade. O entusiasmo que pude acompanhar via fala de nossos convidados e via manifestações no chat nos acalentam nestes dias de muito trabalho. O fato é que tivemos um público fiel, com mais de 100 pessoas ao longo de todas as 10 atividades propostas. E a vivacidade das mensagens no chat espelhava a potência das apresentações. Muitos cumprimentos, elogios, perguntas e trocas de emoticons com sorrisos, abraços e corações. Eu selecionei algumas falas. Quantas falas fortes neste grandioso evento, disse Lucila Carneiro. Muito animado e triste com o fim deste evento maravilhoso, confessou Gabriel Nascimento. Tristeza que foi corroborada por vários, dentre os quais eu cito Ricardo Riso. A Ildália Fernandes disse: tenho acompanhado as mesas, cada uma melhor que a outra. Parabéns pelo excelente evento, aprendo muito. Fabi Matos disse: parabéns por esse seminário com mesas maravilhosas, temas sublimes, parabéns aos organizadores, tudo perfeito e divino. Mariana Figueiredo disse: este evento poderia durar 1 mês.
Mariana, desde já eu digo, não tenho saúde para isso. Acho que meus colegas também não. Houve até quem perguntasse as datas já da segunda edição do Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. Parece que nós já entramos na agenda física e afetiva deste caloroso público que não para de nos surpreender. Informamos que os vídeos das atividades estão disponíveis no YouTube pelo canal do Silce para serem vistos e revistos. Para que se tenha uma ideia, o vídeo da conversa de abertura do seminário com Patrick Chamoiseau já conta com mais de 900 visualizações. Ao vivo, no momento da conversa, éramos quase 300 pessoas ouvindo este fabuloso escritor, mediado pela professora Euridice Figueiredo. Acerca dos erros e desacertos que ocorreram, eles ocorreram porque nos equilibramos em duas instâncias de extrema complexidade: a tecnológica e a humana. Assim como em eventos presenciais, imprevistos acontecem. Equipamentos travam, internet cai, links falham. E os pesquisadores? Ah, os pesquisadores! O entusiasmo e a paixão são tantas pelo objeto de estudo que, como nos é difícil, quase impossível, respeitar o tempo de fala. Eu que o diga, né? E daí ocorrem os atrasos. Infelizmente, um debate curto ou até inexistente. Também nós, da organização, somos falhos. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente ao longo deste seminário. Mas pensando em voz alta, ainda bem que somos falhos, porque é graças a essa natureza imperfeita que, além de leitores, somos todos na organização desse seminário pesquisadores de literatura. Escolhemos para o nosso ofício as teias dos textos, que são todas elas falhas. Se esgarçam, arrebentam, descosem, para quem sabe, lá na frente, voltar a se coser. Na esteira de diversos escritores carimbenhos, como a Simone Schwarz-Bart e o Patrick Chamoiseau, que frequentemente driblam o ponto final e concluem seus textos com reticências, eu digo que este seminário não termina quando acaba. Repito, este seminário não termina quando acaba. O seminário sequer é um convite permanente de divulgação do Caribe a partir da produção de diversos e numerosos pesquisadores. Nesse sentido, eu chego ao terceiro tempo, o futuro. E para o futuro, buscamos construir um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Quem sabe esse seminário se torna, em breve, o encontro anual deste grupo de pesquisa. Nesse sentido, convido a todos os que desejam dialogar conosco a escrever para o e-mail literaturascaribenhas@gmail.com. Repito, literaturascaribenhas@gmail.com, que será um canal de divulgação de eventos, de chamadas de publicação e de livros recém-publicados. A título de exemplificação, o professor Henrique Provenzano Amaral e eu organizaremos uma edição da revista Criação e Crítica da USP. Essa edição se centrará no Caribe, visto mais uma vez de forma multilingüe, multiétnica e multicultural. A chamada vai sair ainda no mês de maio e a edição da revista está prevista para o último trimestre desse ano. É importante, através desse meio que a gente criou, que a gente possa fazer circular notícias importantes como esta e manter um elo entre nós pesquisadores. Agora, passo a palavra para minha parceira, Margarete Santos, que dará prosseguimento a essa fala de encerramento. Como eu disse há 4 dias atrás, obrigada, Margarete, por sonhar junto comigo. Te passo a palavra. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Agradeço porque foi intenso, foram 4 dias de muitas emoções, aprendizagens.
mas esses 4 dias, na verdade, eles se configuraram apenas como resultado de um trabalho que foi organizado, pensado, organizado, elaborado ao longo de quase um ano. Então, ver o Silk aí nascer, vir para o mundo, é uma alegria muito grande para nós, mesmo sabendo que depois estaremos arrasadas pelo final de semana todo. O resto do mês. O resto do mês. Então, a Vanessa já fez toda a apresentação, todo o agradecimento, mas entendemos que para fazer um evento com essa envergadura, né, com esse alcance que nós conseguimos realizar, nunca teria sido possível sozinhas, né? Eu e Vanessa com toda a ideia, com toda a boa vontade, mas sem o auxílio, a ajuda, a força de muitos que colaboraram conosco, nunca conseguiríamos realizar isso. Então, o nosso agradecimento, a gratidão no sentido de reconhecimento, porque nós aprendemos no decorrer da nossa trajetória a necessidade e a importância de reconhecer aqueles que caminham junto conosco, no sentido de construir e realizar um sonho. Então, este evento, desde o início, temos reiterado, ele foi possível graças ao apoio das nossas universidades, né? A Universidade Federal Fluminense, a Universidade do Estado da Bahia, assim como tivemos a grande presença e participação da APFEBA, Associação do Estado da Bahia, e um apoio todo especial vindo da APFERJ, a Associação dos Professores do Estado do Rio de Janeiro, através da professora Helena Gonçalves, que nos apoiou de forma especial e bastante significativa para a realização desse evento, assim como a Federação Brasileira dos Professores de Francês, através da pessoa da professora Denise Damasco, que esteve conosco em todo momento, que comprou a nossa ideia. Também agradecemos a participação e o apoio da Embaixada da França no Brasil, através da Bibliomaison, e assim como o apoio do Silce, que vai ter um agradecimento especial daqui a pouco, através das universidades, dos professores que compõem o núcleo do Silce, que é a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade Federal do Tocantins e o Instituto Federal do Tocantins. Nosso muito obrigada. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Então, politicamente falando, quando nós vemos a concretização da realização de um evento pensado, organizado e executado por universidades públicas, isso aquece o nosso coração. E nosso agradecimento, pensando nessa ideia do voluntariado, de se colocar à disposição a toda a equipe de tradução e interpretação em língua de sinais, Libras, uma equipe fantástica que esteve conosco do primeiro ao último dia, encarando os desafios, como fazer tradução, ao mesmo tempo sabendo que está acontecendo uma mesa em língua francesa, que está sendo traduzida para o português e eles para a Libra, toda uma dinâmica de acompanhar mesas que algumas vezes chegou a ultrapassar 2 horas de duração. Então, nosso agradecimento especial, olha o Tiago aí, eu vou nomear cada um de vocês, a Ana Cristina Teles, a Dais Guimarães, a Girlene Santos, a Leuma Barbosa, que estava aqui conosco nesse instante, a Lídia Moraes, a Norma Santos, o Marcos da Silva Verde, a Raquel Souza e ao Tiago Ramos. E a professora Aline Alves, coordenadora de toda esta equipe. Nosso muito obrigada aí, Aline. Muito obrigada. Merci. Obrigada a vocês, obrigada pelo apoio, pela participação, pela presença. E o nosso coração ficou alegre e aquecido, porque em alguns momentos nós víamos pessoas que iam lá no chat dizendo muito obrigado, nós somos surdos e estamos acompanhando a programação de vocês. E isso é uma forma de democratizar o saber, o conhecimento, a partir do momento que nós permitimos que estas discussões se tornem acessíveis. Muito obrigada. O nosso agradecimento também, todo especial, mas antes de fazer esse agradecimento, desculpa, gente, eu vou voltar, pulei aqui, Vanessa. Ainda dentro do que a Vanessa estava falando sobre a criação do grupo, uma outra ação que será fruto deste evento será a organização e a publicação de um livro. Então, nós estaremos, algumas pessoas eu vi também lá no chat perguntando, não vai ter o anais do evento, a publicação do evento? Sim, faz parte do nosso projeto. Nós iremos reunir
as apresentações que ocorreram no decorrer desses 4 dias, organizar um livro e publicá-lo. Então, assim que nós recuperarmos o fôlego, né, estivermos novamente fortalecidos, estaremos trabalhando neste projeto. Então, retornando aos agradecimentos, né, a importância, o trabalho essencial de toda a equipe técnica, que aqui estará representada, e aí eu gostaria de convidar, que ficou o tempo todo nos bastidores, mas que mostrem as carinhas agora, os professores Luciano Gonçalves, o professor Samuel Melo, olha a Luciana aí, o Éder Edini. Então, eu vi muito comentário das pessoas comentando a gentileza de quem responde, das pessoas que estavam responsáveis pelo chat, respondendo as questões. Então, estes são os nossos anjos no decorrer de toda a programação, que cuidou de toda a parte técnica para a realização deste evento. Nosso muitíssimo obrigado. Eu vou ler aqui o nome das pessoas que compõem essa equipe. É o Éder Edinho, a Fernanda Fernandes, Gabriel Vasconcelos, Loiane Ramos, Luciano Gonçalves, Mirela Freitas, Maico Maciel, Patrick Araújo, Samuel Melo. Eu encerro a minha palavra e vou passar a palavra para os professores, e eu só queria concluir dizendo que, nos tempos tenebrosos que estamos vivendo, em que a universidade pública se vê ameaçada, ter a oportunidade de ir juntos, vocês aí da casa de vocês, nós de nossas casas, todos juntos, podermos produzir conhecimento, realizarmos trocas, é uma forma de resistência. Nós resistimos, nós estamos resistindo. Este evento é também um ato político, é um ato de resistência. Nós queremos vencer esse momento, nós queremos vacina para todos, nós queremos uma população de volta com direito à liberdade de ir e vir a partir da vacina. Então, o nosso grito de liberdade é em prol da ciência. Então, é um viva. Eu sei que vocês em casa estão fazendo isso. Um viva ao SUS, um viva a ciência e fora Bolsonaro. Luciano. Muito obrigado, Margarete. Eu não vou falar muito, todos nós estamos cansados, mas reafirmo todas as suas palavras, agradeço aos colaboradores, agradeço ao público, agradeço a todos aqueles que fizeram a inscrição no canal, e peço a vocês que continuem assistindo, acompanhando e comentando as atividades do CIUS. É isso, vacina para todos. O projeto do CIUS começou justamente nesse momento da pandemia, em que professores começaram a utilizar o YouTube e outros recursos de redes sociais para tentar minimizar essa circunstância da pandemia, e, enfim, mas nós, de fato, esperamos que a vacina chegue, que esse momento passe, e, enfim, um abraço para todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Samuel, vai falar? Oi, Ivane, vocês me ouvem? Sim. Eu quero agradecer mais uma vez a parceria, né, que vocês estabeleceram com o CIUS, com as nossas universidades, né, você já mencionou todas aí, e eu não tenho como não fazer coro contigo, né, em todas as nossas atividades que nós realizamos para o CIUS, nós destacamos isso. Essa é uma realização de instituições públicas de ensino, e a realização desse evento com qualidade e gratuito só é possível pela força das nossas instituições públicas de ensino. Então, no momento desse, em que nós estamos cada vez mais sendo ameaçados, né, com cortes no orçamento, com todo tipo de ataque, nunca foi tão urgente, né, destacar isso, a importância e do fortalecimento não só das nossas instituições, das universidades federais, mas também do serviço público, né? Então, para complementar um pouco, né, viva as nossas universidades, viva o serviço público, e em especial viva o SUS, né, que nós possamos ter mais vacinas, e que nós possamos em algum momento nos reunir presencialmente e celebrar, né, o sucesso desse evento e também a vida, que, enfim, são tempos tenebrosos, e espero, né, que tenhamos um momento de celebrar isso, passar por isso. Também deixar aqui a minha solidariedade, os meus sentimentos a todas as vítimas da Covid-19. O CIUS, ele surgiu a partir da nossa angústia diante do que estava acontecendo,
necessidade de nós nos reunirmos e, de alguma forma, juntos, né, tentarmos superar isso, e a gente não pode deixar de destacar isso, né? A nossa solidariedade a todos aqueles que faleceram, e faz cor a você. Espero que esse governo genocida esteja no fim. Muito obrigado. E que seja responsabilizado, né, por tudo o que nos ocorre. Eu queria falar da minha alegria, eu vi as nossas fotos. Nós temos o Luciano em Tocantins, eu no Rio de Janeiro, Margarete em Salvador, Samuel em Goiás. Esse evento é um evento de todas as regiões desse país, de professores jovens que se uniram, que trabalham de maneira colaborativa, mostrando a balbúrdia na sua mais linda forma. Então, podemos encerrar? Dá uma aflição, é isso? Chegou o momento? É chegada a hora. É chegada a hora? É chegada a hora. Um abraço para todos. Eu agradeço a vocês, muito a todo o nosso público, a todo mundo que trabalhou imensamente. Eu acho que agora os nossos familiares vão nos reencontrar. Os meus gatos vão lembrar que tem dona, porque durante 4 dias ficaram jogados no quintal, né? Então é isso. Declaro encerrado, né? O primeiro Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.